viajando com a Lê aqui no Parque da Cidade, com esse barulho de passarinho, com essa natureza estampada no nosso caminho. Que delícia de lugar! E claro, eu estou com mais uma história e mais uma convidada. E hoje eu vou viajar na história dela. Mas quem é ela? Marcela Pupio, olha lá. Ela não trabalha com arte, ela é arte em movimento. Arteira por essência, atriz da própria história, cantora de verdades, contadoras de mundos, compositora de sentimentos, escritora de emoções, poetisa da vida e dramaturga da alma. Onde ela chega, o palco acontece. Gostou? Ah, gostei, obrigada. Gostou do que eu fiz? Tô virando, olha, poetisa. Muito legal. Virando poetisa da vida da Marcela Pupio. E hoje a gente vai contar a sua história, vai viajar na sua história. Preparada? Uhum. Gostou do convite? Adorei, obrigada pelo convite, viu? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero saber, quem é Marcela? Olha, eu sou atriz, contadora de histórias, né? Você já contou bastante aí nessa introdução, né? Gosto bastante de escrever também, escrever para teatro, escrever poesia, escrever música. Gente, atriz, contadora de história, compositora, toca pandeiro, ó. Cantora, escritora, poetisa, dramaturga, trabalha com teatro há mais de 20 anos. Isso não importa, para não saber a nossa idade, né? Ama cantar. Mãe e artista. Como conciliar? Porque você é mãe de uma criança de 10 anos. Exatamente. Como conciliar esses dois papéis? É um desafio constante, né? Porque a gente está sempre ali, né, entre as tarefas da maternidade, as tarefas domésticas e o fato da gente ser autônoma também, né? A gente não para. A gente está em casa trabalhando, mas ao mesmo tempo tem a louça para lavar, né? Tem o filho, né? Dar conta do filho, também as tarefas, então... Tem o marido para cuidar. Não, marido não. Marido é maior de idade. Mas o marido dela, gente, é bem parceirão. Também é arteiro. Né? Ele também trabalha com você também. Sim, fala um pouquinho dele, exatamente. Quem é ele? Ele é o Gabriel Salve. Então, quando a gente se conheceu, eu já trabalhava... Salve, salve, Gabriel! Quando a gente se conheceu, eu já trabalhava com contação de histórias, né? E já compunha também, porque eu comecei a compor por conta das histórias. Eu estava estudando uma história para contar e aí eu percebia que nessa parte precisa de uma música. E era uma música que não existia, que era aquela música daquela história. E aí eu comecei a compor. Né? E aí quando eu conheci ele, ele toca violão, né? Canta também, toca guitarra. Então eu chamei ele para contar a história comigo, porque a história com música, né? Com acompanhamento musical, fica muito mais legal. E aí eu já tocava pandeiro, então a gente formou assim uma dupla, né? Que virou o Grupo Passarinheiros. Hoje o Grupo Passarinheiros também tem várias versões, né? Então tem a apresentação em dupla que eu faço com ele, às vezes a gente faz trio, quarteto, sexteto. E a gente tem o nosso show também, com 7 pessoas, com a banda completa. E esse grupo aí, ele tem o que falar, né? Eu já ouvi falar que é um grupo bem animado. E as músicas falam de quê? Vocês cantam de tudo? A gente fala sobre vários assuntos, né? A gente tem esse show que... A gente trabalha com o público adulto também, mas tem esse show que é assim, o carro-chefe nosso, né? Que é o show Andanças Passarinheiras e o show Como é Bom Passarinhar, onde a gente tem bastante música, histórias autorais. Então eu publiquei um livro em 2020 chamado Histórias Passarinheiras. Devia ter trazido, né? Esqueci. Mas depois a gente coloca na entrevista a capa do livro. Quem quiser comprar também pode comprar.
Então, aí tem as histórias. Então, nesse show a gente conta as histórias desse livro e a gente canta, né? Então, é um show que intercala versos, histórias, e a gente fala, cada música, eu criei o roteiro e fui costurando, né? Como se o passarinho, nas suas andanças pelos campos e cidades, ele fosse encontrando histórias, histórias que se transformaram em músicas, histórias que se transformaram em rimas, e assim vai desenrolando o nosso show. Ai, vamos lá, me conta alguma coisa, me faz isso aí, faz de conta que eu nem conheço esse grupo, como que você pode me apresentar? Então eu vou cantar uma das músicas que a gente compôs para o grupo Passarinheiros, que chama Como é Bom Passarinhar, que é a música que abre o nosso show. Ai, tô curiosa, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Este palco é nossa árvore, como é bom passarinhar. Pra poder voar bem alto é preciso imaginar. Este palco é nossa árvore, como é bom passarinhar. Pra poder voar bem alto é preciso imaginar. Passarinho me contou uma história bem rimada. Ele disse, vá com fé, vai cantar pra criançada. E também assoviou uma canção encantada. Ele disse, vá com fé, vai cantar pra criançada. Gente, que coisa mais linda! Imagina só, as criançadas ficam tudo maluca com isso, né? Ah, eles curtem Não bastante. dá pra ficar parado, né? Eles dançam bastante, então a gente tem várias músicas bem dançantes, assim, a gente trabalha com vários ritmos, né? Então tem baião, tem rock and roll, tem reggae. E onde vocês apresentam? Olha, às vezes a gente já apresentou Aqui? algumas vezes aqui no Parque da Cidade também, né? Através do projeto Domingo nos Parques. Uhum. Lugares variados, Sescs, Parque Santos Dumont. Parque Santos Dumont, tem o Bercana, Bosque de Vicentina. Brincar, Vicentina, a gente apresentou semana passada Muito lá. legal. Lá tá com um projeto legal, né? Cada semana, cada final de semana, são pessoas diferentes se Isso. apresentando. Muito legal. Mãe ou artista? O que é mais difícil? Nossa, eu acho que cada uma dessas coisas tem os seus desafios, que são desafios diferentes, né? O desafio de ser mãe, eu acho que ele vai mudando, né? No decorrer da nossa vida, acho que cada fase da criança tem os seus desafios. E os desafios de ser artista é você conseguir conciliar, né, a sua criação, Sim. com o trabalho doméstico, com os cuidados com o filho, né? A questão também, porque a gente é autônomo, né? Então tem dia que rola bastante trabalho, tem fases que já tem menos trabalho. Então você tem que lidar com todas essa instabilidade, né? Sim. E você tem uma música aí que a criançada ama, né? Me conta qual é essa música. Então a gente tem também um samba. Que é um sambinha muito legal que a criançada vai amar. Tem a ver com bola? Tem a ver com brincadeira? Tem a ver com bola, com brincadeira. Porque quando eu era criança, eu jogava muita, assim, não futebol, não jogava muito, mas eu jogava bastante vôlei na rua e tudo mais. E às vezes acontecia de cair a bola na casa da vizinha, Ixi. né? E eu tinha uma vizinha bem brava, que ela ficava bem brava quando caía a bola na casa dela. Ameaçava de furar, ameaçava de dar pro cachorro. Então eu criei essa história, né, do Pedrinho, que acaba jogando a bola e quebra o vidro da vizinha e ainda acerta a bola lá na panela onde ela cozinhava a galinha. Então Não é uma acredito. história toda rimada, assim, que as crianças ajudam a adivinhar qual é a Sim. palavra que rima. E aí no final dessa história, que também está no livro Histórias Passarinheiras, né, sobre o qual eu te falei, no final dessa história a gente faz o samba do Pedrinho. Que legal, e essa música dá até para trabalhar com a parte de rimas na sala de aula, né? Exatamente. Que legal, eu quero conhecer, porque eu vou trabalhar com essa música no meu consultório. Legal, eu vou te mandar depois. Me manda, vamos lá. Pedrinho, aprontava muito esse menino. Pedrinho buscava um gol, mas por falta de sorte um vidro
vidro ele acertou. Pedro, Pedrinho buscava um gol, mas por falta de sorte um vidro ele acertou. O chute, quando é dado com amor e empolgação, pode até quebrar um vidro ou amassar um portão. Quando se joga é assim, às vezes pode se errar. Um time que um dia perde, no outro pode ganhar. Quando se joga é assim, às vezes pode se errar. Um time que um dia perde, no outro pode ganhar. Meu Deus do céu. Saía chutando tudo e tentando fazer um gol. E daí cai na panela da dona brava, da dona briguenta. É, isso mesmo. Você foi arteira na época de criança? Ah, eu Nessa brinquei infância? bastante. Faz falta isso, não faz, Marcela? Nossa, eu tenho dó, assim, porque meu filho, ele é privado de uma coisa que eu tive, que é brincar na rua, né? Sim, hoje em dia já tá mais perigoso. Então, e eu moro, assim, numa rua movimentada, não tem como ele brincar, né? No prédio que eu moro também não tem, assim, área de lazer. Porque tem alguns prédios que tem, né? Quadra, bastante criança. Por isso que tem que vir pro parque. Tem que vir pro parque, ainda bem que eu moro aqui pertinho, então, ó, de vez em quando a gente vem pro parque brincar. Porque não dá. Teatro ou música? Olha, o teatro é mais antigo na minha vida, né? É assim, é uma coisa que desde criança, a primeira peça da minha vida que eu assisti, eu já fiquei encantada, já falei, eu quero fazer isso. Eu tinha 8 anos de idade e aí eu já sabia que eu queria fazer isso. A música, ela veio entrando na minha vida pelas vias do teatro. Mas ela não sabia que a música já estava presente na vida dela lá naquela época, quando ela começou. Porque tudo estava interligado à música. Então, o legal do teatro é que ele é uma arte que engloba várias outras artes, né? Engloba música, artes plásticas, né? Através da cenografia, figurino. Ele engloba várias artes. Hoje em dia até o audiovisual, né? Tá no teatro também, através do videomapping, da projeção. Então ele é uma arte muito completa, né? Contar histórias ou cantar histórias? O que eu prefiro? Eu gosto dos dois. As nossas músicas do Passarinheiros, elas também são histórias, né? Então tem a história falada e tem a história cantada mesmo. Exatamente. A música te adotou e você não sabe. De onde vem essa paixão musical? Que já vinha. Lá quando você começou, você pensava, mas eu não sei cantar, mas cantava. Eu não sei fazer isso, mas fazia. Já estava no sangue. Né? Hoje você fala assim, Alê, eu não sabia cantar, mas cantava. E encantava, né? Já estava a paixão musical já era lá daquela época. E compositora, da onde que vinha tanta ousadia e criação? Então, quando eu era criança, você falou, né, que já vinha lá da infância, realmente, a composição, eu fazia muita música, assim, hoje, músicas que estão lá guardadas na gaveta. Eu até lembro que eu fazia aula de violão, né, assim, eu não toco nada, mas eu fazia aula, e aí eu pedia pro meu professor me ensinar as músicas que eu inventava. Só que eu não tinha coragem de falar que era minha, porque, eu tinha vergonha, né. Aí meu irmão ficava atrás dele, assim, é dela. E ficava rindo da minha cara. Então tipo, você já era bem novinha, comigo. Você já ficava compondo as coisas? Quantos anos? Acho que uns 10 anos. Caramba, gente! Então já era criativa naquela época. E que tipo de música que você criava? Umas músicas bem cafonas. Eu não tenho nem coragem de mostrar. Não lembra de nenhuma, não? Não, eu lembro, mas eu não vou cantar. Ai, que vergonha, meu Deus do céu. O palco te escolheu ou você escolheu o palco? Eu acho que foram as duas coisas, né? Porque é isso que eu falei, quando eu tinha 7, a primeira vez que eu subi num palco foi para falar uma poesia do Pedro Bandeira, chamada Ninho no Coração. E lembra disso até hoje, Eu lembro, sei de cor a poesia. E aí, faz a poesia, você lembra? Quer que eu faça a poesia? Quero. O passarinho caiu do ninho. Quebraram-lhe a asa, pisaram no ninho.
O passarinho não tem mais lar, não tem mais mãe, não tem mais nada, não tem ninguém. Agora ele só tem a mim e eu agora tenho a ele. Vou colocar com cuidado no bolso da minha blusa. Parece que está com frio, pois pulsa a minha mão. Quem sabe ele faz um ninho dentro do meu coração. E quando você começa alguns espetáculos, você sempre fala de memória. Você sempre fala o que você quer colocar aqui dentro. Como que é feita essa representação, Marcela? Eu acho que você está se referindo ao espetáculo Casa 66, Casa né? 66, que é o próximo que eu vou entrar agora. Casa 66. Isso, Casa 66, Arquiteturas da Memória. Então, assim, eu falo sobre as memórias da casa, né? Eu acho que todo mundo viveu em algumas casas e traz essas memórias, né? Eu acho que a casa, ela é um lugar, assim, é como se fosse uma extensão do próprio corpo, né? E aí eu falo um pouquinho disso nesse espetáculo, e aí eu recebo as pessoas como se fossem visitas mesmo, que estão chegando na minha casa, mas que não chegam de mãos vazias, elas trazem também com elas essas memórias. As histórias, as vivências. Isso, das casas onde elas moraram. Então, aí eu peço para que as pessoas coloquem essas histórias na panela e eu mexo essa panela e eu leio uma memória. Uma das memórias colocadas ali. Você tem uma memória que está presente lá na sua infância de alguma coisa que te aconteceu? Que até hoje você lembra do nada, assim? Você fala muito de passarinhos, né? Que você é muito ligada à natureza, que dá para perceber, Sim. né? E tem alguma coisa que você lembra que está lá no seu passado, mas que você gostaria de colocar na minha panela? Olha, tem uma memória que inclusive eu conto no espetáculo, né? Que é a memória da minha amiga imaginária, a Bedida. Bedida? Porque essa casa que a gente montou o espetáculo sobre ela, a Casa 66, foi uma casa que era da minha avó. Então, assim, a minha avó morou lá. Quando a minha mãe conheceu meu pai, a minha avó morava lá, minha mãe morava lá. E depois, quando eu nasci, teve uma fase que meus pais estavam reformando a casa e eu morei nessa casa provisoriamente. E depois, quando eu fui morar junto com o Gabriel, que é o meu companheiro, a gente foi morar lá. A gente ficou 7 anos lá. E então, quando eu cheguei naquele lugar, eu ficava lembrando daquelas memórias da infância. Sim. E uma dessas memórias é a memória da minha amiga imaginária, da Bedida, que ela sempre me visitava lá na casa da minha avó. E aí o Gabriel, ele também teve um amigo imaginário, que é o Guedes. E aí a gente fez também no Grupo Passarinheiros a música... E da onde surgiu esse nome? Bedida? É Bedida. Eu não faço ideia. Gente do céu, da onde que é isso? Bedida. Que nome é esse? E eu faço isso na peça, viu? Eu chamo ela Bedida. Gente, como que pode? Ela inventou um nome e pegou. Né? E pegou. É um nome que eu nunca vi também, não sei de onde eu tirei. O irmão dela chamava Bedido. Olha. E o imaginário do Gabriel? Chamava Guedes. Olha só. Aí ele engoliu uma chave e nunca mais voltou. Caramba, gente, fala sério. É louca, né? E o espetáculo Aurora também faz parte da sua vida, né? Espetáculo Aurora. Então, assim, como atriz, eu também faço parte da companhia de teatro A Blau Quer Falar. E a gente tem esse espetáculo que fala sobre a vida e a obra da artista plástica Aurora Cursino, que ela é joseense. E ela foi embora de São José, fugida de um casamento forçado, bem novinha, né? Acho que 14, 15 anos, por aí. E ela acabou se prostituindo nas ruas do Rio de Janeiro, São Paulo. E chegou um momento, uma fase da vida dela que ela foi internada num manicômio, porque era muito comum, né, acontecer as mulheres que saíam fora daquele padrão social imposto. As mulheres, né, e não só as mulheres, mas a porcentagem de internação de mulheres era muito maior. Às vezes o marido queria internava. Eram discriminadas, entendeu? Né, e viviam um relacionamento abusivo. E questões morais viravam diagnóstico.
Então, por exemplo... Ela é louca, ela é pirada. Hoje ela ainda não bate falam, bem, né? Ela é sim. louca, mas assim, hoje não é assim tão Hoje tem discrepante. que provar. Exatamente. Eu sou louca, então por quê? Tem que provar, né? Então isso aí, gente, esse espetáculo, a Aurora, é um motivo de trazer para reflexão na nossa vida hoje. Você, mulher, se é abusada psicologicamente, emocionalmente, ninguém precisa viver isso. Você tem que denunciar, você tem que buscar os seus direitos e ninguém tem que viver uma vida camuflada e maltratada e humilhada, né? Exatamente. Esses dias atrás aí, um cantor foi e fez isso com uma médica e ela aguentou, ela achou que ela casando a vida dela ia ser a melhor vida possível, ela contando as horas para casar e tal, e depois do casamento a pessoa demonstra quem ela é, né? A posse. Sim. Essa visão de que a mulher é um objeto, né? Então, nessa fase também, os maridos, era só eles quererem que a mulher fosse internada, eles podiam internar a mulher. Eles tinham esse direito por lei, né? Garantido por lei. E a Aurora foi internada o diagnóstico era personalidade psicopática amoral, porque ela era uma prostituta, então tinha lá a lei da vadiagem, então às vezes a polícia da vadiagem pegavam essas mulheres, né? Quando não serviam mais, porque já estava uma idade mais avançada, então não serve mais. Vistas como velhas, né? Descartáveis. Exato. Não preciso mais. E aí no manicômio ela teve aulas de pintura, mas há uma desconfiança de que ela já pintava antes também, mas a vida dela foi tão assim invisibilizada que é até difícil fazer essa pesquisa, entendeu? Sim. Mas as obras dela foram para a Bienal de São Paulo, para a Bienal de Berlim, então é uma mulher muito importante daqui de São José que poucas pessoas daqui conhecem. E quantas angústias que essa mulher viveu, quantos medos. E de repente, através da pintura, ela conseguiu colocar aquilo lá, né? Exatamente. Então, tudo que ela viveu. Ela denuncia. A pintura dela é muito de denúncia, ela escreve muita coisa na pintura. E ela denuncia abuso que ela viveu na infância. Então ela sofreu abuso de um tal de Padre Cursino aqui em São José. Olha. Ela denuncia violências que ela viveu em todo o decorrer da vida dela, né? De filhos que foram tirados dela, sabe? Que complicado, né? Que mulher, né? Exemplo de mulher, de garra. Né? De sofrimento e garra. E você também participa do grupo feminino GTI. Que é isso, GTI? Girafa, tucano, iguana. Grupo Teatro do Imprevisto. O Grupo Teatro do Imprevisto não é um grupo de mulheres, tá? Ele tem bastante, a maioria é mulher, na verdade só tem dois, três homens. Mas o grupo, a Companhia Blau Quer Falar é um grupo feminino. E a gente, assim, prioriza a contratação de mulheres. A gente tem muitos homens que são nossos parceiros também, que a gente chama para trabalhar com a gente, mas a gente prioriza a contratação de mulheres. Já o GTI não é um grupo feminino, né? Chama Grupo Teatro do Imprevisto, mas a gente também, né, tem um espetáculo sobre essa temática do feminino, chamado Quintal do Mundaréu, que é sobre uma história de uma menina que não quer nascer, porque ela está vendo que o mundo, do jeito que está, as mulheres sofrem muito, então ela não quer nascer. Mas atualmente no GTI a gente está montando um espetáculo chamado Os Brinquedos de Buia, né? O Buia é um menino preto, um menino autista, que é filho de uma mãe solo. E aí nesse espetáculo, que a gente ainda está em processo de criação, né? Vai ser um espetáculo de uma técnica chamada bunraku, né? Que de teatro de bonecos, e eu tô escrevendo eu quero conhecer. Isso aí eu fiquei interessada. Então. Que vem tudo numa caixa, né? Não, aí o da caixa é o do Teatro Lambi Lambi, que é muita informação, gente, é muito espetáculo, né? E como que uma mulher dessa... Eu olhei nela hoje e falei assim, mas como que você aguenta? Ela nem eu sei, né? Nem eu sei. Mas me explica a diferença dos dois. Não é aquele fantoche que você veste no braço assim e manipula, né?
Que são os usados em clínica, em escola, né? Que são os fantoches que coloca na mão e começa a brincar. Isso, essa é uma outra técnica que chama bunraku, que é um boneco que existem vários manipuladores, então alguns vão manipular os pés, fazer o movimento dos pés, o outro vai manipular as mãos, o outro manipulando a cabeça, né? Ele é um pouquinho diferente do fantoche, né? E mais difícil, né? E bem difícil. Eu, assim, nunca trabalhei com esse tipo de boneco. Porque tem que ter sintonia. Tem que ter sintonia entre quem tá Parceria. manipulando. E é um trabalho bem corporal, assim, bem legal, bem interessante. Legal pra Mas caramba. eu vou fazer a dramaturgia nessa peça, né? Eu tô escrevendo a peça. Meu Deus, essa mulher não para. Primeira emoção que o teatro te deu? Ai, foi um encantamento mesmo, né? Uma vontade de estar ali, porque é aquilo que eu falei, a primeira peça que eu assisti na escola, eu falei, nossa, eu quero fazer isso. Então, eu acho que foi a primeira emoção. Sempre, né? A gente vê, a gente assiste, a gente participa e depois a gente quer fazer igual. Né? De alguma forma. Um personagem que mora na sua vida até hoje. Dos personagens que eu fiz? Que você fez. Olha, a Aurora, né, que mora e também que eu ainda tô fazendo, né. Nossa, teve um personagem que eu gostei muito de fazer. Numa peça chamada As Aventuras do Cavaleiro Farfanho, acho que era isso, de um autor chamado Tony D'Agostinho. Teve uma época que eu morei em São Paulo. Eu fiz curso, né, de dramaturgia e dramaturgia do ator com o Chico de Assis e no final a gente sempre apresentava um espetáculo. Então o pessoal do curso de dramaturgia escrevia as peças e a gente encenava. E aí eu estava também na aula de dramaturgia, mas eu acabei que fiquei com uma demanda de encenação que eu não consegui continuar, né? Mas aí a gente fez essa peça e eu fazia um personagem chamado Filhote de Cruz Credo. Caramba! Foi o que eu mais amei fazer na minha vida. Porque às vezes as pessoas olham pra gente, vê um rostinho delicado e fica imaginando assim que você só vai conseguir fazer aqueles personagens X que tem a ver com o seu perfil. E eu achei muito legal que acho que o Chico olhou pra mim, ele viu além daquela coisa só física, assim, só da aparência, né? E eu amei fazer esse personagem, porque o Filhote de Cruz Credo, ele se transformava em vários personagens para poder enganar o personagem principal, sabe? Então era muito divertido, assim, essa transformação. Você mudava a voz? Mudava a voz. Você consegue me lembrar alguma coisinha? Quando a gente fala Filhote de Cruz Credo, a gente imagina um capetinha, um bagunceiro. Exatamente. Uma pessoa que chegou para chegar, né? Para fazer bagunça. Exatamente. E como que ele era? Era muito legal, assim, eu não lembro detalhes, porque isso foi o quê? Em 2008, 2009. Caramba, hein? Por aí. Foi ontem, né? Foi ontem. Criar sozinho ou em grupo? Você prefere trabalhar em equipe? Eu gosto bastante de trabalhar em equipe. Eu acho que mesmo quando a gente faz um espetáculo solo, que é o caso, por exemplo, do Casa 66, tem sempre uma equipe, né? Por trás, nos bastidores. Por trás e também, por exemplo, no palco tem o Gabriel, que faz a parte musical, que é meu companheiro, ele também está comigo nesse espetáculo. Então tem a Adriana Marques, que você entrevistou também, que é a diretora. Tem a Gabi Celani, que é a iluminadora, tem o Daniel Corbani, que faz o videomapping. Então tem sempre uma equipe, né, por trás. O texto nasce do papel ou do corpo? Ele tem esses dois caminhos, né? Então, por exemplo, o Aurora foi um espetáculo que ele foi escrito pela dramaturga Carla Quinzo, mas ela foi escrevendo a partir das cenas que a gente ia criando. Então a gente ia pesquisando sobre a vida dela, criando cenas, e aí ela foi escrevendo. Então nasceu do corpo, né? E tem o outro caminho também, que é você pegar um texto que já está pronto, já está escrito e trazer para o seu corpo, né? Silêncio ou aplauso? É muito gostoso, né? Você sentir a emoção da plateia quando assiste um espetáculo, né? Saber que as pessoas foram tocadas,
né, que aquilo despertou algo bom no coração delas, é muito gostoso. E o aplauso, ele também é um reflexo disso, né, é muito gostoso, mas o silêncio também, ele tem a sua importância muito grande, né, na música, no teatro, né. Cena ensaiada ou improvisada? Olha, que de repente você esquece a fala lá, duas né? coisas, né? Eu sou libriana, eu tô respondendo tudo que é as duas. Eu acho que as duas coisas também, porque eu gosto muito de ensaiar, porque no ensaio também a gente tem essa liberdade de criar, trazer coisas novas. De mudar. E ir lapidando, né? Eu vejo, assim, toda obra de arte, seja um teatro, um show musical, como uma pedrinha, assim mesmo. A Adri que sempre fala isso, né? A Adriana. Ela fala, é uma pedrinha que a gente vai lapidando, né? E eu acredito muito nisso. Então eu gosto muito de ensaiar para lapidar bastante aquele trabalho. Mas eu gosto também do improviso, né? Então, por exemplo, no Aurora tem uma cena que ela é toda improvisada. Então, assim, é muito espontâneo, né? E aí o improviso traz essa naturalidade e também às vezes ele é necessário, né? Porque às vezes acontecem coisas inesperadas ali e você tem que improvisar, né? O texto foi escrito. De repente tudo é mudado. Então, é isso, às vezes acontece. Cada peça que você vai fazendo, vai surgindo novas ideias. E aquele texto que foi escrito, de repente vira um outro. Ah, sim, ele vai se transformando. Ser mulher na arte é? Ser mulher na arte é muito gostoso e desafiador também. E uma luta que virou força. Uma luta que virou força. Eu acho que a gente está sempre lutando, né, por esse espaço. A gente vê, por exemplo, no teatro, se você vai estudar, você vê que a maior parte dos escritores, dos teatrólogos são homens. Não porque não tiveram mulheres importantes, mas porque elas foram invisibilizadas mesmo. Então os diretores, a maior parte são homens. E a gente agora está nessa busca de conquistar esse espaço, né? Na música também, né? Se você for olhar, a maioria das bandas são de homens. Por isso que, por exemplo, no Pimenta na Roda, nós somos um grupo de mulheres. Então a gente busca sempre valorizar o trabalho das outras mulheres, né? É uma Pimenta na Roda. O que você me toca aí? Tá chegando o carnaval. Olá, lá, oh. O que você me toca aí? O que você vai me mostrar? Quando essa mulherada do samba se unem, tá chegando o carnaval. É uma festa do movimento. É uma festa da fantasia, da alegria, da diversão, do dinamismo. Todo mundo vai para a rua e de repente encontra essa mulherada tocando samba. O que você me mostra aí? Vamos fazer uma palhinha? Pode ser? Vamos lá. Então eu vou mostrar uma música que chama Canja de Galinha, que faz parte desse show que eu faço com Pimenta na Roda. A gente tem um show chamado A Bênção às Matriarcas, que a gente fala sobre a importância da mulher na história do samba. E a gente conta essas histórias dessas mulheres e intercala com músicas autorais nossas, né? Autorais nossas, claro. Sim, claro. E aí essa música Canja de Galinha é uma dessas músicas que faz parte do show. E ela ficou em 3º lugar esse ano no concurso de samba lá de Caraguatatuba. Uau! Concurso de samba Luiz Rodrigo. Que legal. Vamos lá, quero ver. Me convidaram pra cantar naquele samba, só que quando eu cheguei lá, ninguém me chamou pra canja. Aquela canja que alguém me prometeu, já ferveu, já derramou, e você não me chamou, eu avisei. Eu avisei que a coisa já tava passando do ponto, e o prato de canja não ficou pronto. Eu avisei que a coisa já tava passando do ponto, e o prato de canja não ficou pronto.
da minha hora. Eu tô indo embora, já cansei de esperar. Sei que a canja é de galinha, mas somente o galo é quem pôde cantar. Sei que a canja é de galinha, mas somente o galo é quem pôde cantar. Sei que a canja é de galinha, mas somente o galo é quem pôde cantar. Gente, é muito bom isso aqui, né? E o Brasil é um país do samba, né? A arte cura? A arte cura, com certeza. A arte, ela traz reflexões, ela traz transformação interna, ela nos alimenta. E tem pessoas aí, mulheres, que fazem parte da história, né? E elas tiveram muitas vezes medo de se expressar, que foi a Chiquinha Gonzaga. Sim. Fala um pouquinho da Chiquinha Gonzaga para mim. Então, a gente, pelo Pimenta na Roda, que é esse mesmo grupo que a gente tem, a Bênção às Matriarcas, né? Esse espetáculo que fala sobre a importância da mulher na história do samba. Agora a gente está montando um espetáculo litero-musical, né? Um espetáculo com histórias, encenações e músicas sobre a Chiquinha Gonzaga. Então tem algumas músicas que a gente está fazendo para a Chiquinha e tem também algumas músicas da Chiquinha. E a gente vai gravar um álbum também com 5 músicas, onde a gente vai misturar músicas autorais, algumas músicas da Chiquinha que nunca foram gravadas, porque algumas nunca foram gravadas, só tem em partitura, né? E quem foi Chiquinha Gonzaga? Teve a minissérie, né, que a Regina Duarte fez. E foi muito polêmica essa minissérie. Então, a minissérie conta a história, assim, ela é bem interessante, né, no sentido biográfico, né, de contar a história da Chiquinha. Mas, assim, a Chiquinha era uma mulher preta, né, filha de uma mulher preta. E ela, assim, ela foi assumida por um pai que... o pai dela era um homem rico, né? Que assumiu fazendeiro ela. Na época. Ele... Rico, né? Bem um rico. homem rico. E aí, aí o pai dela deu para ela todo esse ensino, né? Então ela aprendeu matemática, aprendeu português, aprendeu piano, né? Tudo aquilo que era importante, né, para uma dama da corte, né? Tudo que uma dama da corte precisava aprender. Só que ela se apaixonou, né, pelo piano e ela começou a compor e tudo mais. E eles achavam que a única forma de segurar a Chiquinha era fazendo com que ela casasse, né? Naquela época as mulheres eram obrigadas a casar com o marido que o pai escolhia. E aí ela casou com um homem que tinha ciúmes do piano, que pediu para ela escolher entre ele e o piano, e ela acabou abandonando esse homem, acabou perdendo, né, muitos filhos. Só a chantagem começou a tomar conta e ela não gostava desse tipo de coisa, da pessoa ficar chantageando. Ela era uma pessoa forte, de gênio forte. Uma pessoa muito forte, uma pessoa pioneira, né, que abriu alas, né? Sim. A gente fala isso no espetáculo, ela abriu muitas alas, né? Vamos lá. Contar história para criança ou para adultos? Qual é melhor? Eu gosto dos dois. Eu acho que quando a gente fala em contação de histórias, as pessoas geralmente pensam em crianças, né? Mas o adulto também, ele conta história o tempo todo, ouve história o tempo todo e também precisa das histórias, as histórias literárias, as histórias orais, né, que são passadas de boca em boca, elas também são importantes na vida dos adultos, né? Mas a criança, eu acho que viaja mais, ela mergulha naquela história, né? Ela vivencia aquele momento. A criança, ela tem esse poder maior de imaginação, né? Ela é mais espontânea, então no meio das histórias, as interações das crianças são muito interessantes, assim, a forma como elas absorvem aquilo e respondem para você, né? Teatro é resistência? Com certeza, teatro é resistência, teatro é luta, teatro é denúncia, né? Casa ou estrada? Olha, ultimamente eu tenho ficado mais em casa, porque meus trabalhos têm sido assim mais próximos, né? Então aqui em São José, outras cidades do Vale,
São Paulo. Às vezes a gente viaja, é gostoso também. Eu já viajei muito, assim, né, no decorrer da minha vida como atriz, assim, já fui para bastante lugares, né. Eu acho bem gostoso viajar, mas ultimamente eu tenho ficado bastante em casa mesmo. O que te emociona fora do palco? Muitas coisas, né? É uma situação assim do dia a dia, às vezes, dentro de uma relação de afeto, né? Uma amizade, você vê, às vezes que você está num momento difícil, você poder contar com as pessoas te ajudando. E vocês do teatro são bem parceiros, né? Sim. São bem assim, ajudando o outro sempre. A gente busca também trabalhar com pessoas que são amigas, né? Porque precisa ter essa E uma indica a sintonia, outra, não né? adianta. São parceiras mesmo. Memória que vira história. Memória que vira história são muitas, né? Tem várias histórias assim que eu escrevi por conta das memórias. O Casa 66 também, né? São memórias que se transformaram em histórias. As músicas não deixam de ser também, né? E onde você se sente livre? Onde eu me sinto livre? Eu acho que quando eu tô criando, assim, quando eu tenho uma ideia, assim, às vezes no meio da noite. Daí você corre pra colocar no papel? Eu corro pra colocar no papel. Porque senão você esquece. Exatamente. Tem que ser. Um sonho que você quer colocar em cena. Em cena? Que ainda você quer que vire um espetáculo. Olha, eu acho que já está acontecendo, né? Porque, por exemplo, eu sempre admirei muito o trabalho da Chiquinha, então está sendo mesmo a realização de um sonho poder falar sobre ela nesse espetáculo. A Aurora também foi um sonho que se transformou num espetáculo. Eu acho que todo o trabalho artístico que a gente faz, ele é um sonho que vira realidade, né? Palavra que define a sua arte, dona arteira. Nossa, isso é difícil, hein? Eu acho que criatividade. Eu gosto muito de criar. Ousadia. Acho que também. Para finalizar a nossa entrevista, da Marcela Púpio, contou muita coisa que a gente acaba até viajando nessas histórias. Quem é Chiquinha Gonzaga? De repente a gente vai pesquisar mais sobre ela. Aurora. Os passarinhos. Nossa, tanta coisa, né? Tanto grupo. 66, Casa 66. Gente, é tanta coisa. E aí, o que mais que você quer me contar de tudo isso? Porque a Marcela faz parte da história. Marcela hoje me fez viajar na história dela. Até rimou. É verdade. Até rimou. O que mais que você quer me falar da Marcela através da música? O que mais que você quer me cantar para a gente finalizar esse bate-papo? Para a gente finalizar, eu quero agradecer mesmo pelo convite, né? Poder estar aqui. É difícil falar da gente, né? É difícil. É mais fácil falar dos outros, né? É mais fácil fofocar a vida do outro. E agradecer pelo convite mesmo, pela oportunidade de estar aqui mostrando, contando um pouquinho sobre a minha história, né? Eu fiquei encantada. E você também, eu acho que também ficou. Tá chegando o carnaval. Vamos terminar aí com uma música de carnaval? O que a gente vai cantar? O que a gente vai colocar aí nesse pandeiro? Eu acho que a música de carnaval eu não vou querer cantar no pandeiro, não. Então, o que você... Essa parte. E qual música que você quer finalizar? Então, falando em carnaval, né? Você falou aí do carnaval. Sim. Através do Grupo Passarinheiros, a gente também tem um espetáculo chamado Folia Passarinheiras, que esse ano a gente vai apresentar no Sesc Interlagos e no Sesc Mogi. E aí, nesse espetáculo, a gente... Nessa época do carnaval? Na semana do carnaval? Isso, no dia 14. Que legal. A gente vai estar no Sesc Mogi e no dia 16 a gente vai estar no Sesc Interlago às 11 horas da manhã. Tá? Quem quiser, estiver aqui ou estiver em São Paulo, é pertinho, né? Tanto Mogi quanto o Sesc Interlagos.
E aí, nesse show, a gente faz marchinhas tradicionais, a gente mescla, né? Tem samba também. E tem algumas marchinhas. Eu fiz algumas paródias de músicas tradicionais, transformando em marchinha. Como seria? Tá? Então, tem, por exemplo, a da borboleta. Borboletinha tá na cozinha, fazendo chocolate, dançando uma marchinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro pra pular o carnaval. Val, val! Uau, que vai pegar, hein? Vai pegar. Qual outra? O cravo encontrou a rosa no jardim lá do quintal. Vestirão a fantasia pra pular o carnaval. Uau, que legal! O cravo de Pierrot, a rosa de Colombina, dançarão com muito amor, confete e serpentina. Gente, o povo vai amar esse tipo de coisa. Tem mais? Eu vou ficar aqui até amanhã. Tem mais alguma? Tem. Hoje até o peixe vivo vai vestir a fantasia. Hoje até o peixe vivo vai vestir a fantasia. Pra pular o carnaval, pra pular o carnaval, pra pular o carnaval, com amor e alegria, pra pular o carnaval, com amor e alegria. Muito legal! Imagina, a criançada vai amar, né? Eles Imagina, curtem. e eles gravam tão rápido, É, muito mais rápido que o adulto. é verdade. Né? Olha, muito prazer de te conhecer. Por mim, eu ficaria o resto do dia aqui. Só que agora a gente já tá caindo chuva de graça na gente, verdade. né? Deu super certo que a chuva esperou a gente finalizar a entrevista, o bate-papo. Muito legal te conhecer, viajar na sua história. Vamos colocar o Instagram dela para você também saber mais sobre a vida dela, de seguir a carreira dela também, de saber as novidades. E conta pra gente quando tiver peça de teatro, quando tiver as coisas, vai compartilhando e vai marcando a gente. Isso, tá bom, pode Muito deixar. obrigada. Gente, até semana que vem com mais uma entrevista e um novo convidado. Tchau, tchau! Tchau! Let's go!